Essa pergunta vai te ajudar a sair de situações onde você não esteja entendendo espanhol. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como responder e falar sem medo se acontecer com você. Aqui é o Jimmy e o diálogo de hoje é no restaurante, tá? O diálogo de hoje acontece no restaurante. A gente vai aprender como pedir café. E sim, eu gosto muito de café, tá? Então você já sabe que me convidar quando a gente se encontrar na rua, beleza? Vamos começar. Então, a gente vai ver diálogo básico intermédio. Básico intermédio, tá? Seria básico intermediário para você, tá? Tu é você, tá bom? E camareiro é o garçom, tá? Garçom é o camareiro. Tu é você, então faz de conta que é você. Você chega no restaurante e você fala o seguinte: Hola, buenos días. Yo quiero un café, por favor. Camarero responde: Buenos días. Claro. ¿Cómo quiere su café? ¿Con leche o solo? Vamos voltar. Você, no caso tu, fala o seguinte: Hola, buenos días. Yo quiero un café, por favor. Vamos começar aqui com Hola, buenos días. Hola, buenos días é uma saudação dupla. Hola é um saludo, buenos días é outro saludo. São dois complementos, né? Hola e buenos días. É muito comum você complementar desse jeito em espanhol, tá bom? Você simplesmente pode falar hola ou simplesmente buenos días. Mas hola, buenos días é muito comum, tá? Yo quiero un café, por favor. A frase eu quero um café é correta, tá bom? Porém, em espanhol, eu, que seria eu, não é necessário você falar. A diferença do português, você tem costume. Aqui no Brasil é normal você falar eu quero um café. Eu preciso de guardanapos. É muito comum você falar eu. Em espanhol não é comum, tá? Pelo contrário, é innecessário. Quando que a gente coloca, quando que a gente fala eu? Se você estiver acompanhado, por exemplo, imagina que você está com outra pessoa. Então você chega e fala assim: eu quero um café e ela quer um té. Que té seria chá, beleza? Ella quer um té e eu quero um café, por favor, tá? Ela quer um chá e eu quero um café, por favor, tá bom? Nesses casos, você usa eu, porque você está acompanhado. Eu quero um café. Aí você pergunta para outra a pessoa que estiver com você: E tu que quieres? Tá vendo? Eu quero um café. E tu que quieres? Tá? Aí o camareiro, o garçom, responde: né? Buenos dias. Claro. Esse claro está respondendo ao pedido, né? Buenos dias. Claro. Como quieres o café? Com leche ou solo? A pergunta em espanhol sempre começa com signo de interrogação, tá? A diferença do português que somente coloca no final, em espanhol também se coloca no começo, tá bom? Como quieres o café? Com leche ou solo? Leche é leite, tá bom? Leche, leche solo, tá? Aí você responde. Tu respondes. Con leche, por favor. Y también quiero algo de comer. El camarero responde. Perfecto. Tenemos donas, muffins y croissants. ¿Qué le gustaría? Votamos, mais uma vez.
Com leche, por favor. Leche, por favor. Tá? Perceba que o som do CH em espanhol é diferente do português. Tá? Em português pode ser um pouco diferente. Em espanhol é leche. Leche, nesse caso, né? CHE, leche. Tá bom? Com leche, por favor. O som do V também. O som do V é B. Porém, se você falar V, não vai ter muito problema, tá bom? Mas saiba que V, o som é B. E também, quero algo de comer. Quero algo de comer. Se por acaso você ouvir quero comer algo, no caso, se você falar quero comer algo, saiba que também é correto. Tá? Quero algo de comer ou quero comer algo. As duas formas são corretas. Tá? Tem uma leve diferença, né? Uma se enfoca no ato de comer e a outra se enfoca na comida, né? No caso, alguma coisa para comer. Mas as duas formas dá para entender que o que você precisa, né? O que você quer. Aí o camarero, né? Perfeito. Temos donas, muffins e croissants. Ele está dando opções. Né? Temos donas, muffins e croissants. Que lhe gostaria? Aí você responde. Tu respondes. No conozco. ¿Qué es donas? Camarero. La dona es un pan dulce redondo con un agujero en el centro. Tiene azúcar por encima. A frase que eu falei no início, que vai te ajudar a sair de qualquer situação onde você não entenda espanhol, é essa daqui. Não conosco ou não entendo. Aí ele está perguntando o que ele escutou do camareiro. Ele falou assim: temos donas, muffins e croissant. Aí você fala assim: não conosco ou não entendo. Que é donas? No caso, donas está em plural, beleza? Porque tem um S. Porém, se você não sabe, você vai falar que é donas. Né? O correto seria que são donas. Né? Porque é plural, que são. Plural de é são. Tá? Que são donas. Porém, como você não sabe, eu acredito que dá para entender. Né? A pessoa que estiver conversando com você, com quem você estiver dialogando, vai te entender que você não compreendeu, tá? Então, você, pelo fato de ter falado, não conosco, que é donas? Aí o camareiro responde, la dona es un pan dulce. Por que ele não falou donas? Porque aí ele está falando em singular, la dona. Se fosse em plural, ele teria falado las donas. S depois do A, tá? S depois do A. Las donas, aí seria, em vez, no lugar de E, seria son. Las donas son panes, tá? Seria, las donas son unos panes. Muda completamente quando é plural. Las donas son unos panes dulces redondos. Então, mas aqui está falando singular. Então, la dona es un pan dulce redondo con un agujero en el centro. Tiene azúcar por encima. São do Z que a gente fala. Z, tá? Z tem som de S sempre em Latinoamérica. Na Espanha, o som do Z é um pouco diferente, tá? O som do Z em espanhol é um som meio de língua, açúcar, tá? A dona aqui é diferente de a dona no Brasil, tá? Essa dona vem do inglês donuts, né? Que tem lugares que falam rosquillas, que é rosquinha, tá? Uma rosquinha. Mas, aqui, pela resposta, você consegue entender, tá? Imagina que
Imagina que você mesmo, que você tá lá e o garçom fala para você, ah, tem donas. Aí você fala assim, putz, que é donas? Não conosco, que é donas? Aí, pela resposta do garçom, né, del camarero, né, según la respuesta del camarero, né, según la respuesta del camarero, você consegue entender, né? La dona es un pan dulce redondo con un agujero en el centro. Tiene azúcar por encima. Você consegue imaginar que seria? Eu falo isso daqui porque aconteceu já comigo. No, obviamente, não no espanhol, mas no português. Quando eu vou te contar uma história, que quando eu tinha 18 anos, hoje tenho 40, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu fui para o Japão. Então, naquela época, na minha cabeça era, vou no Japão, vou conhecer japoneses, não é verdade? Porém, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer brasileiros. Eu tinha 18 anos, não conhecia nada do mundo, e na minha cabeça era, vou morar no Japão, no Japão tem japoneses, né? Japonês. Então, só que eu cheguei lá, primeiro dia de trabalho, e oh, minha surpresa, só tinha brasileiros. E eu falava um pouco de japonês naquela época, e só que não falava nada de português. E aí, para a gente se entender, os brasileiros também não sabiam falar espanhol. Só que a gente conseguia se entender, né? Os brasileiros geralmente sabem algumas palavras em espanhol. Então, dava para eles me ajudar, né? Porque eu, sim, não sabia nada de português, tá? Então, foi engraçado que, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu me lembro muito, que aconteceu com um colega, que na hora da comida, eu não lembro se ele perguntou para mim ou eu perguntei para ele, tá? Mas o fato era que, digamos que ele perguntou se eu tinha garfo, tá? Aí eu não sabia o que é garfo. Aí ele fez aquele gesto com os dedos, né? Quando faz assim, né? 3 dedos, dá pra ver? Dá, né? Faz 3 dedos e faz assim, né? 3 dedos, né? O prato, né? Como se for a mão, como se fosse o prato, né? Como se fosse o prato, os 3 dedos. Então eu consegui entender. Então, mas o que tem a ver essa história com o texto, com o diálogo? É quando você não sabe alguma coisa, quando você não saiba alguma coisa, pergunte. Não faz mal perguntar. Se você não entender, eu falo por experiência própria. Inventar palavras é errado, é o pior. Eu também, às vezes, já inventei muita palavra. Esse erro é muito comum, tanto para quem fala espanhol e tenta falar português, ou para quem fala português e tenta falar espanhol, acreditar ou achar que, pelo fato de ser tão parecidos os idiomas, que a tradução sempre vai ser literal. E nem sempre a tradução é literal. E a gente acaba inventando palavras. É por isso que existe aquele famoso portunhol. Então, saiba que nem sempre as traduções são as mesmas, tá? Então é bom tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, aqui, la dona, né? Se o garçom falar las donas, quando falou las donas, você, na sua cabeça, você pensou, as donas? Não, mas como assim que tem as donas? Que tem as donas a ver com o que eu quero comer? Eu não quero comer as donas. Talvez você pense besteira, tá? Mas saiba que nesse contexto é diferente. Ele está se referindo a um pan dulce redondo com um agujero no centro e tem açúcar em cima, tá bom? Bom, então agora vamos continuar, tá? Aí você responde, tú respondes. Ah, entiendo. Quiero una dona, por favor. ¿Cuánto cuesta todo? Camarero, el café con leche cuesta 3 euros y la dona 2 euros. En total son 5 euros. Una vez más.
Ah, entiendo. Quiero una dona, por favor. ¿Cuánto cuesta todo? Camarero, el café con leche cuesta 3 euros y la dona 2 euros. Em total são 5 euros. A gente aqui está falando de euros porque é a moeda da Espanha, tá? Porque se eu fosse falar em os países latino-americanos, cada país tem uma moeda diferente, entre pesos, soles e bolivarianos e entre outras moedas que são muitas mais fáceis de falar do euro da Espanha, tá bom? Quanto cuesta todo? Essa pergunta aqui, quanto cuesta todo? Ou você também pode perguntar, por exemplo, quanto é todo? Quanto é todo? Tá? Quanto cuesta? Quanto é? Ok? Vamos continuar. Aqui você responde, né? Tu respondes, tu, porque você, né? Bien, aquí está el dinero. Gracias. Camarero responde. Muchas gracias. Aquí tiene su café con leche y su dona. Que lo disfrute. Una vez más una vez. Tú. Bien. Aquí está el dinero. Gracias. Camarero. Muchas gracias. Aquí tiene su café con leche y su dona. Que lo disfrute. Una pregunta más. No sé, ¿eh? Una pregunta más. ¿Dónde está el baño, por favor? Camarero. El baño está al fondo a la derecha, junto a la puerta. Mais uma vez. Você. Una pregunta más. ¿Dónde está el baño, por favor? Camarero. El baño está al fondo a la derecha, junto a la puerta. Si por acaso você ouvir em donde está el baño, saiba que também é correto, tá bom? Porém, se você simplesmente falar onde está o banho, é bem mais comum, tá? Bem mais natural. Porém, tem lugares, tem regiões que falam em onde está o banho. Mas as duas formas são corretas, tá? Onde está o banho ou em onde está o banho. Banho, banho é banheiro, tá? Essa letra aqui a gente conhece como ñ, tá? Ñ, então, ñ-o, ño. Então, seria banho, que seria o banheiro. Tem lugares que falam servicio, né? Que seria o serviço, né? Servicio. Servicio se refere também ao banheiro, se não me engano, na Espanha. Porém, também dá para entender banho, tá? Banho é uma palavra universal no espanhol. ¿Dónde está el baño, por favor? El baño está al fondo a la derecha. Derecha es direita, tá? Derecha, derecha. El baño está al fondo a la derecha, junto a la puerta. Junto, o J se fala com som de garganta, tá? J se fala com som de garganta. J-U, ju, junto. E junto é do lado, tá? Junto a la puerta. Do lado da porta, tá? Junto a la puerta. Aí, tu responde, né? Você responde, gracias por ayudarme. El camarero responde, fue un placer, né? Fue un placer, foi um prazer, né? E aí, o que você achou do nosso diálogo? Escreva nos comentários o que você achou, se você teria entendido o que o garçom falou das opções, se você teria pensado em dona, numa dona em português, ou você teria pensado realmente numa rosquinha, tá? Escreva nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma sugestão de um diálogo, escreve nos comentários, por favor, para eu ter mais opções de diálogos, tá? Eu tenho alguns diálogos em mente, mas se você tiver um diálogo que você gostaria que a gente pudesse criar, seria também muito legal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Se inscreve no canal, tá? Segue o canal e muito obrigado por ter chegado até aqui. Sempre um carinho poder te ajudar. De fato, eu fico muito feliz. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.